Boa noite a todos. Vamos começando mais uma live. Vamos lá, vamos chegando. Vamos chegando na live. Hoje a live sobre perdão. Vamos lá. Iniciando mais uma live. Já vou chamar meu amigo professor Ricardo. Vamos lá, vamos chegando. Live hoje sobre perdão. Boa noite. Boa noite. Vamos chegando. Vamos lá. Professor Ricardo. Maria Regina, seja bem-vinda. Vamos lá, a live de hoje sobre perdão. Vamos lá. Deixa eu ver se o Ricardo tá pronto para entrar na live. Vou chamar o Ricardo novamente. O Ricardo saiu. Espera ele voltar aqui, não está online aqui. Eurico, boa noite, seja bem-vinda. Vamos chegando a live de hoje sobre perdão. Vamos lá, vou chamar o Ricardo. A gente já começar a live. O pessoal está chegando aos poucos. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Deixa eu ver se o Ricardo atende lá. Boa noite, Norico. Melhoras. Chamando o Ricardo aqui para a gente já começar a live. O tema de hoje é muito sério. Vamos lá, Ricardo. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ricardo não está conseguindo se conectar. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Vamos aguardando o Ricardo aqui para ele se conectar para a gente já iniciar a live. Chamando o Ricardo novamente. Boa noite, sejam bem-vindos. Começando aqui a live sobre perdão. Oi. Agora sim. Caramba, eu fiquei muito perto, não fiquei? Agora ficou perto. Ô, louco. Boa noite a todos. Vamos chegando aí, vamos chegando na live. Vamos chegando. Não estou assim tão perto, não? Chega a sua câmera um pouquinho para trás, Ricardo. Só se eu pôr no caso do vizinho. Tá melhor assim, tá Ai, melhor. Você tá aí, chega um pouquinho para trás que você consegue enquadrar melhor. é que eu sou feio de natureza, assim, entendeu? Boa noite a todos. Vamos lá, vamos começar a nossa live. O Ricardo conseguiu entrar. Vamos fazer uma breve Boa oração para a gente noite. Boa poder noite, sou iniciar. Dona Regina e Dona Ivone. Boa noite, Vou fazer uma senhoras e breve oração aqui, senhores. Ricardo, para a gente começar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque nós
estamos, Senhor, com vida, com saúde, ó Pai. Eu te peço que o Senhor possa abençoar, Senhor, todos que estão aqui nessa live, que vão assistir essa live, ó Pai. Que tudo que seja falado aqui, Senhor, venha de encontro ao coração de cada pessoa, Senhor, cada família aqui representada, ó Pai. Ô, Senhor, esse tema que é tão importante para Ti, Senhor, que é o perdão, ó Pai. Que eu e Ricardo aqui sejamos somente instrumento Teu, Pai. Sejamos, Senhor, Teu instrumento, Senhor, para que o Senhor possa tocar, Senhor, as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá, vamos começar. Bom, hoje temos aqui o professor Ricardo. Vou apresentar um pouco do professor Ricardo, depois ele pode acrescentar mais alguma coisa, porque o currículo é longo. Professor Ricardo Martins, professor, psicanalista, teólogo, pós-graduado em teologia bíblica, histórica, prática e em aconselhamento pastoral. Boa noite, professor Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor Humberto. Boa noite a todos e a todas. Se quiser se completar a apresentação aí, casado. Eu tô tentando ser servo de Deus, mas tá meio difícil. Quantos filhos? Casado com quem? Sou casado, tenho 2 filhos, o Gabriel e o Daniel. Um tem 25, outro tem 18. E a Regina deve ter uns 22 anos. Bom, o pessoal aí da live pode mandar perguntas aí para o professor Ricardo, que ele vai saber responder todas. Ainda bem que o Silas está aí, viu? O Silas do Espírito Santo, Silas só orar para ele. O Silas ajuda a gente. O Silas é o cara. O Silas ajuda nós. Bom, Ricardo, o tema hoje é um tema sério, tema muito pesado para várias pessoas, né? Mas vamos tentar aqui, com a ajuda do pai aqui, a gente tentar trabalhar aqui com algumas respostas aqui que a gente puder atender. Bom, vamos iniciar explicando para quem nos assiste, que é o tema, né? A respeito do tema da chamada da live. Qual a relação entre o perdão e a prisão, professor Ricardo? Então, a Bíblia mostra, desde o ministério de Jesus, quando Jesus começa seu ministério, ele entra na sinagoga e lê Isaías 61, que é Lucas 4,18. Né? Então, Jesus veio para libertar. Isaías 61 é que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Deus me ungiu para libertar os cativos. Né? A palavra cativo quer dizer prisioneiro de guerra. Então, quando o ministério de Jesus foi libertar de todo tipo de opressão. E no Evangelho, o mais forte perdoa, e no mundo o mais forte bate, né? São forças antagônicas. No mundo, o mais forte quer matar você, quer tirar seu sangue, principalmente no mundo corporativo, né? No Evangelho, o mais forte doa o sangue. No mundo, a pessoa zomba de você. No Evangelho, a pessoa ora por você. Então, o perdão, ele tem a força de libertar. Por isso que Jesus contava na cruz, ele falou assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? O Estevão, quando foi apedrejado no livro de Atos, ele abriu os braços e falou assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, o perdão, ele libera, né? Ele liberta das garras da prisão. Por quê? Porque quando você é machucado, quando você não perdoa, essa força que você não quer liberar é uma força no inconsciente e na alma. Então, quando você não perdoa, essa força, ela rouba a energia do seu corpo. Então, toda vez quando você lembra daquela pessoa ou daquela pessoa que fez, o corpo automaticamente, o Augusto Cury fala que aciona um gatilho killer, que é o gatilho da morte. E aí você lembra da pessoa. Por exemplo, a pessoa te ofendeu, te machucou faz 10 anos, mas quando você lembra,
os 10 anos são encurtados, então você Como se prende fosse a ontem, né? pessoa, como se fosse o já. Então, quando você não perdoa, você tem problemas. No livro de Mateus, no capítulo 18, ele fala do perdão, Jesus falando do perdão. Aquele que você perdoar será liberto, aquele que você não perdoar será preso, né? Então, Jesus conta a parábola de um homem que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos é 162, aproximadamente, 1.000 anos de trabalho. 162 mil anos de trabalho. Alguns autores dizem que esse homem ele comandava várias cidades, né? Uma pequena megalópolis e tal, e ele ficou devendo aos seus senhores 162 mil anos de trabalho, 10 mil talentos. Se um talento de prata é 35 quilos de prata, imagina só o peso que vai dar isso. E aí, quando ele não perdoou o seu conservo que devia 100 talentos, no Mateus capítulo 18, 34, diz assim, ó, e indignado seu senhor entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Então, quem não perdoa, além de prender a outra pessoa, existem verdugos, cobradores. Pode ser um perdão espiritual, pode ser um perdão, uma causa na alma, e você abre aí legalidade. Maldição sem causa não encontra repouso, mas essa maldição tem causa e encontra repouso. Então, a pessoa que não perdoa, ela tem uma grande propensão de não fluir na vida, em todas as áreas. Os verdugos, né, eles ficavam instigando a pessoa todos os dias, né? A função deles era ir lá e ficar ferindo a pessoa, né? E é como a falta de perdão faz. Todo dia a pessoa lembra de quem feriu, todo dia aquilo ali machuca, todo dia fere. E todo dia se rouba energia de algum lugar, porque o organismo ele funciona no shalom de Deus, né? A palavra shalom quer dizer paz de Deus, não é só shalom no princípio de você viver em paz, mas o shalom é do seu organismo viver em paz, o seu corpo viver em paz. Por exemplo, eu não lembrei que tinha baço hoje, só lembrei agora que estou falando. Eu não lembrei porque o baço está no shalom de Deus. As energias que o baço está gastando e as energias que está entrando nele. Então o shalom de Deus impera no corpo. A partir do momento que você não perdoa, você traz desequilíbrio até biológico no corpo. Traz um desequilíbrio biológico, traz um desequilíbrio na alma, e traz um desequilíbrio espiritual. O sentimento quando a pessoa não perdoa é que quando ela lembra da situação, dói o coração. E quando a pessoa dói o coração, é o maior ponto que você não consegue. Por exemplo, uma pessoa me prejudicou, eu orei. Ninguém fala isso, porque parece que os crentes, o cristianismo não tem isso, né? Uma pessoa me prejudicou, eu orei 2 anos só para olhar para o rosto da pessoa. Eu precisei da misericórdia de Deus só para olhar para o rosto da pessoa. Então, o perdão, ele se faz necessário por causa disso. Vamos falar nessa outra pergunta agora exatamente sobre isso, né? Ouvimos muitas pessoas dizendo que não podem perdoar. Por quê? Porque não tem como se esquecer do que fizeram a ela. E aí a pergunta, Ricardo, é a seguinte: perdoar é esquecer? Então, tem pessoas que ensinam no evangelho que perdoar é esquecer, né? Mas aí é uma razão encéfala. É que assim, Deus vai tirar um pedaço do seu cérebro? Não tem jeito disso. E ainda, quando o perdão é introspectivo, quando o perdão é de palavras, você ainda consegue trabalhar, porque quando é você a pessoa, um perdão individual, aí você consegue ainda entender um pouco. Mas aí quando o perdão, ele toca na carne, quando o perdão toca na carne, aí o sofrimento, ele se transborda muito mais. Entendeu? Ele extrapola muito mais. Porque aí a ética é a favor dos corpos. O corpo sofre, eu potencializo isso. Então Deus não quer que você esqueça do que passou.
mas você trate o que passou com empoderamento. O que é empoderamento? Empoderamento não é a mulher ser mandar no marido, porque as pessoas usam isso, né? Empoderamento da mulher. Não. Empoderamento é usado na linha da Honda e na linha da Toyota. O empoderamento se dá até com funcionário. O que é isso? Por exemplo, o rolamento da roda do carro da Toyota, o carro da Toyota é o carro mais vendido do mundo. Por quê? Quando funde o rolamento da roda, eles não trocam de fornecedor. Eles empoderam aquele rolamento e aquele rolamento roda. Se é para rodar 100 mil, roda 500 mil. Então, o empoderar é pegar a substância ruim e fazer dela forte. Então, se Deus apagasse sua mente, então tudo que é ruim ele ia apagar. Então, a gente não tinha nem mente, porque só tem coisa ruim. Eu acho que é um bom exemplo, Ricardo, é a cicatriz, né? A cicatriz, você tem uma ferida aberta, você cuida dela, você trata dela, vai ficar a marca, mas depois de algum tempo dela curada, dela tratada, você não sente mais dor, mas a marca fica, né? Você vai olhar para o seu braço, para a sua perna, você vai ver que existe uma marca, então você não esquece daquilo, o perdão é exatamente isso, você não vai esquecer o que fizeram com você, mas não causa mais dor. Você olha para aquilo e não causa mais dor, né? Então, Humberto, o problema é que quando faz uma marca na alma disso, quando você lembra daquela situação e você chora. Então, isso é uma marca na alma. Por isso que, quando a pessoa vai num casamento, vai para um casamento, um relacionamento com falta de perdão, na hora que mexe naquela coisa, sangra. Aí sangra, o corpo sai fora do equilíbrio, do shalom, e aí todo o corpo sofre. Entendeu? Você é igual a sua mãe. Nossa! Você é igual ao seu pai. Então, um atacando o outro. Eu só estou inventando, é claro que ninguém faz isso, né? Então, aí a pessoa fica sangrando. Acontece isso. Nenhuma casa. Então, a pessoa vai sangrando e a pessoa não cresce. Porque a pessoa, se ela pode ter uma idade de mulher, mas a atitude dela é de infantil. Porque o perdão não cicatrizou essa ferida. Então, não é esquecer. É olhar para a ferida e... tem uma psicóloga, várias psicólogas que estão nos escutando, a Dani, que eu estudei com ela. Então, tem psicólogo que fala que você precisa ter resiliência. Esse é um problema que eu sempre não achei com os bons olhos. Por quê? O que é a palavra resiliência? Resiliência é da engenharia mecânica, quando o chassi de um carro sofre pressão, ele exerce pressão, ele sai fora do nível, e aí quando ele volta, ele volta. Para a pressão, ele volta. Então, resiliência é voltar na mesma situação que estava. Só que a gente nunca volta na mesma situação do que estava. Porque quando você corta a pele e você faz os pontos, a pele nunca mais vai ser o que era. Então, resiliência, para as pessoas, ela é um pouco assim, ufanizadas, né? A pessoa acha que é resiliente e tal. Não, resiliência, para a pessoa, existem marcas. Estas marcas, que nem o Nietzsche falou, podem produzir vida, você pode pegar essas marcas e construir um castelo, porque se o osso quebra do braço, quando ele cicatriza, ele calcifica, nunca mais ele quebra no mesmo lugar. Ele pode quebrar do lado do outro, mas no mesmo lugar não. Então, a experiência do perdão, quando você libera, ele cicatriza, ele empodera, ele se torna muito mais forte e você se torna uma expert na arte dessa situação que você passou. Você nunca... A cicatriz, né, ou quando você tem algum osso que ele é curado, né, ele nunca fica igual, né? Sempre vai ter aquela marca, né, e vai ficar sempre ali. Um bom exemplo, até para a gente poder trazer um exemplo aqui, seria uma pessoa que emprestou dinheiro para alguém, a pessoa não pagou, e a pessoa perdoou essa pessoa, mas ela não vai emprestar mais dinheiro sabendo que a outra pessoa tem vamos dizer, esse problema, né, com dinheiro.
Então, assim, você perdoa a pessoa, você vai falar com a pessoa, só que aquele ato, né? Jesus ensina isso para os seus discípulos. Seja doce como a pomba, porém, seja esperto como a serpente, né? Então, aquele erro que você cometeu lá, que você foi machucado, não cometa ele de novo. Você vai tratar a pessoa, mas você vai ter um cuidado, né? Para você não cair no mesmo erro, né? Isso é um problema para pastores, líderes de igreja que estão escutando, é um problema grave. Porque isso aí chama-se, no aconselhamento pastoral, chama-se baixo pressuposto. O que é isso? Baixo pressuposto. O que é isso? Deus sempre manda pessoas para você ajudar na igreja. E aí o líder da igreja vê essa pessoa, ele vai ajudar a pessoa. Se for um líder imaturo, ele vai ajudar essa pessoa, e essa pessoa, Deus até permite que essa pessoa frustre esse líder. E esse líder frustrado, ele fica com o pressuposto baixo. E aí quando vem a outra pessoa que Deus manda para ele ajudar, ele fecha o coração, porque é uma falta de perdão, porque é um pressuposto baixo. E aí o ministério dele não flui do jeito que devia fluir. Porque ele não consegue. Ele fala que perdoou, mas não esqueceu, porque está marcado. Está guardado Isso no chama-se, coração. isso, líder com pressuposto baixo. E aí todo mundo que vem, na hora que fala assim, ó, pastor, eu preciso de dinheiro, o alarme toca. Não, 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 aí você vai me roubar, você vai me roubar. Aí ele se fecha de novo. Por exemplo, há casos de você pegar uma pessoa que se converte e ele coloca de tesoureiro da igreja. E aí ele rouba, faz tudo. E aí o que acontece? A igreja pega essa pessoa, perdoa o pecado dele, só que ele não vai voltar mais para ser tesoureiro. Ele vai mostrar atos de arrependimento, atos de misericórdia, atos de piedade, atos de conversão, e dificilmente ele vai voltar no cargo que tinha, né? Simples como a pomba e prudente como a serpente. Claro. Então, o perdão nunca é apagar aquilo que você passou. Isso é... Vamos responder essa. O Silas mandou aí uma perguntinha aí. Eu acho que Isso. cabe bem, né, para essa live, né? Quando profissionalmente alguém te prejudica, se acertamos, depois que perdoamos, mas a pessoa continua a te prejudicar. E aí eu acho que vem muito da pergunta de Pedro, né? Senhor, devo perdoar 7 vezes? Mas ali é da comunidade cristã, né? Se a pessoa não for, e se essa pessoa não for cristã, e ela for um Jonas no barco mesmo, o povo não perdoa o Jonas. Jonas está no barco? Não, tô. Então, eu tô aqui, lançaram sorte que eu sobre ele. Aí o povo falou assim no barco, vamos perdoar o Jonas. Que nada, meu amigo. Ele que se lasque na água. Então, Silas, se a pessoa for do seu nível comercial, você já perdoou, e você sabe que ela vai enfiar a faca aqui no tesouro da igreja, você sabe que ele vai fazer de novo? Não faça, mano. Não faça. Vou fazer o quê? Ah, e Romanos diz isso. Se possível, viva em paz com todos. Se possível. Agora, se você sabe que ele vai dar chapéu, mas assim, ele o é perdão, né? estelionatário, A obrigação nossa é perdoar. Mas não quer dizer que você, sabendo que não houve, né, arrependimento pelo ato cometido, é ser esperto como a serpente, como Cristo fala, e ter cuidado no tratamento, né, para que o caso não se repita. Mas o perdão nosso, ele deve ser obrigatório em todas as vezes. Né? então deve ser obrigatório você para a pessoa, para você não Isso, ficar preso. Isso. Não quer isso, dizer que é a isso pessoa vai te também. perdoar. Isso, é Não. isso. Isso Bom, vamos ele tem que para perdoar a a pessoa. próxima. Vamos guardar um pouquinho aqui.
E eu acho que a pergunta foi assim, Ricardo. Ter uma experiência com Deus, eu consigo sozinho perdoar a decisão? Vamos. É essa a pergunta, né? Eu preciso ter uma experiência com Deus e eu consigo sozinho tomar a decisão de perdoar? Isso aí. Então, você decide perdoar porque faz bem para você. Mas aí tem coisa que você não consegue. Eu decidi perdoar uma pessoa, mas eu não consegui. Aí você não vê na igreja assim, ó, campanha de cortar os galhos secos da árvore. Ninguém vai fazer, meu amigo. Só campanha da vitória. Só campanha da pidança. Porque campanha para mim perdoar o vizinho que me agride todo dia. Não tem. Porque você não dá marketing, entendeu? Então, você precisa de um favor de Deus para certos tipos de perdão. Por exemplo, eu acompanhei um caso que o menino, quando tinha 13, 14 anos, o pai chegava alcoolizado e estuprava o menino de 13, 14 anos. Não foi uma, duas, três vezes, foi mais. E ele cresceu dizendo que ia matar o pai dele. No dia que eu ensinei sobre o perdão, ele urrava, literalmente urrava, dizendo que tinha prometido matar o pai dele de todo tipo. Ele urrava, urrava, urrava. Eu abracei ele, nós ficamos mais de meia hora, ele ficou mais de meia hora chorando, urrando. Resumindo, ele conseguiu, pela misericórdia de Deus, perdoar o pai. Hoje ele é um líder de uma igreja grande. O pai já foi promovido, foi para o céu. O pai se converteu por causa da atitude dele. O perdão acima da violência. Foi uma graça, uma misericórdia de Deus. A família se converteu, o pai se converteu. Ele casou. Hoje ele é líder de uma igreja, ele é pastor, tá? Ele tem uma liderança, tem uma família e tudo. Então, o perdão, nesse caso, salvou a vida dele. Tá? Então, ele decidiu perdoar, mas ele não tinha forças, porque doía na carne dele. Matou ele, entendeu? Quando eu falei para ele isso, nossa, precisa da misericórdia de Deus. Agora, nesse ponto, a gente precisando da misericórdia de Deus, mas o pontapé inicial tem que ser da pessoa querer perdoar. Isso, ela entendeu o Deus não evangelho. vai fazer isso se não for da decisão da pessoa. Ela precisa entender que se ela não fizer, ela vai ser infeliz. Porque Mateus 5:1 diz assim, bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Se todo mundo está escutando, todo mundo está nos escutando, qual a definição deles? Ser feliz. Ser feliz é bem-aventurado. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não quer dizer que não tenha dinheiro, mas que dependa de Deus para tudo. Isso é pobre de espírito. Então, todo mundo quer ser feliz. E o perdão, a falta de perdão, é a certeza da infelicidade. Mas, Ricardo, você não entende. Eu fui muito prejudicado. Eu decidi não perdoar. Quais as consequências de não perdoar na minha vida? Então, a decisão. Eu não perdoo. Eu falei isso com Deus. Deus, essa pessoa me prejudicou tanto, eu não perdoo. Eu não... Aí eu pedi misericórdia. Eu não consigo. Se for por mim mesmo, eu vou lá e mato essa pessoa. Mas eu não consigo. E também não quero matar. Tem misericórdia de mim. Aí eu clamei para Deus, né? A misericórdia de Deus. E a misericórdia, ela me atingiu em oração, jejum, leitura bíblica, depois de 2 anos. Isso que eu já tinha feito seminário. Eu já estava no segundo seminário, já estava 6 anos dentro da faculdade. Então eu conhecia bem as escrituras. E ainda assim, isso me... Porque a falta de perdão é todo dia, isso é um exercício diário. O mundo foi feito para nos machucar. Por isso que Jesus falou assim, ó, eis que vim trazer foice, eu vim trazer discórdia, eu vim trazer pai contra filho, filho contra mãe, eu vim trazer desajuste numa casa. Aí eu li esse versículo e falei assim, meu Deus do céu, como que é desajuste, Humberto? Como que é desajuste, se Deus é amor? Aí eu li um livro, chama-se Escuta Amorosa, de Carlos Mester. Ele diz o seguinte,
que quando o amor de Deus entra no seu coração, as pessoas que veem o amor de Deus no seu coração, elas começam a te atacar. Elas começam a te atacar, a te agredir. Então, vem aquela discórdia. Todo mundo contra você. A guerra aí é a favor do amor. Então, se a pessoa decide não perdoar, ela está decidida a não amar. Porque há vários textos bíblicos que diz isso. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim, ó, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quem decide não perdoar, Colossenses 1, 13 e 14, decide ficar no reino das trevas. Quem decide não perdoar, decide ficar na escuridão. Quem decide perdoar, mas não consegue e não tem força, você está no lugar certo, na hora certa e na condição certa de nos escutar. Essa era a próxima pergunta. Eu até quero perdoar, mas não consigo. Qual é o passo a passo e o que eu devo fazer para que eu possa conseguir tomar essa decisão realmente de perdoar alguém? Efésios 1, 7 diz assim, ó, e nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com sua riqueza de graça, da graça de Deus. Então, você clamar pelo sangue de Jesus. Jesus, o Senhor morreu na cruz, o seu sangue não é em vão, a sua morte não é em vão. Ué, mas o senhor sabe que eu sou ignorante, e minha vontade é pegar a faca e matar a pessoa, que nem dizia o nortista, minha vontade é sangrar. Mas quem está sangrando é eu que sofro mais. Quem não perdoa sofre mais do que o outro. Às vezes a pessoa nem sabe que você está tão agressivo assim. Eu conheci uma pessoa que ficou, sofreu uma agressão desse fazendeiro, e ele era o funcionário da fazenda, sofreu uma agressão. Ele falou que ia matar esse homem. Ele ficou 20 anos longe. Num dia que ele vinha de cavalinho, esse homem estava lá consertando o pneu do carro, ele desceu do cavalo e matou o homem a sangue frio. Esse homem fugiu de lá. Ele veio para São Paulo e eu encontrei ele. E quando ele lembrava disso, que ele tinha matado o homem, ele sangrava, ele chorava de arrependimento. Então, pelo sangue de Jesus, há perdão dos pecados. Às vezes, e aí eu queria que você desse uma explicação, né, sobre isso. As pessoas acham que o perdão é por merecimento, né? O que a gente pode explicar sobre isso, né? Não, no Evangelho não há merecimento de nada. No Evangelho nós não somos nada. A teologia da Reforma ensina que o homem, quando conhece Deus, ele sabe que ele é miserável, pobre, cego, nu e carece da misericórdia de Deus. Então, nós não merecemos nada. O mínimo que a gente pode fazer é abrir o coração para Deus. Não é abrir o coração para o líder da sua igreja. Porque o líder da sua igreja não sabe, muitas vezes ele não sabe. Agora ele está escondido da pandemia. Todos estão escondidos. E você também não vai lá, ele também não vai entender, porque não dá. Você sabe que não dá. Então, quando você é machucado nesse grau, você precisa confessar para Deus, abrir o seu coração para Deus e falar assim, Deus, ó, eu sabe que eu não sei, você sabe que eu não consigo, você sabe que eu não consigo, você sabe que eu não posso. Eu também não quero ficar com isso. Eu não quero ser filho das trevas. Porque, Humberto, a falta de perdão, ela é uma porta aberta para várias outras circunstâncias desagradáveis, porque você está nas trevas. Porque uma árvore não produz só o fruto. Por exemplo, a pessoa fala assim, é pecado fumar. Não, não é pecado fumar. O fumar é o fruto da árvore. Então, o fumar é o fruto. Por que é pecado fumar? Porque o cigarro, ele mata o corpo. Ele vicia, você fica sem aquilo lá. Então, por exemplo, é pecado também você ter hipertensão e comer sal.
É pecado você ter diabetes e você comer 2 quilos de doce. Então, quando você mata o corpo, você se prejudica. Então, quando a árvore, com a falta de perdão, ela dá mais fruto. Travou um pouquinho aí, Ricardo. Vamos lá. Por falta do perdão. É um abismo chamando o outro abismo. Então, o perdão, a falta de perdão, ele faz isso também, né? Deixa eu te perguntar, não seria muito também nós, aí não estou falando, eu estou falando ser humano, né? Nós não termos um ensinamento sobre que nós vamos sofrer, né, nessa vida, que nós vamos sofrer, porque eu vejo que as pessoas, elas só querem bênção, né? Aí vamos falar, as pessoas só querem vitória, as pessoas só querem bênção, as pessoas só querem vida agradável. Só que o próprio Cristo diz que nós teríamos aflições nessa terra. E a gente não está nunca, né? Eu acho que a maioria das pessoas não se prepara para o sofrimento. E aí, quando alguém vem e te atinge, você não está preparado para aquilo, porque você não quer sofrer, né? Não, as pessoas não são criadas para ser servo. Por exemplo, você vai lá na igreja, você aprendeu na igreja que Jesus não foi batizado. Ele só foi batizado com 33 anos. Então, no cristianismo, não se batiza crianças. Então, se apresenta a criança para Deus. Aí você lá vai, você apresenta essa criança para Deus. Aí toda mãe fala assim, minha princesa, meu príncipezinho. Não fala assim, ó, minha cozinheira, minha lavadora de roupa. E aí o filho é príncipe e a filha é princesa e vive como tal. E o pai e a mãe não ensina. A criança não sabe arrumar a cama, não sabe guardar a meia, não sabe pôr a toalha que toma banho no varal, tem que largar em cima, ela apodrece, Alice nem liga. Entendeu? Vive como rei. E quem é rei não quer sofrer. Então, quando vai para um relacionamento, em qualquer tipo de relacionamento, quer casar, tem um relacionamento, qualquer princípio de confronto, já não perdoa. Porque nunca foi ensinado em casa que nós somos servo de Deus. E servo do Novo Testamento é doulos. Ele tem duas funções: fazer a vontade do seu Senhor e viver para fazer a vontade do seu Senhor. Então, foram ensinados que eles são príncipes e princesas, mas não foram ensinados que eles nasceram para servir. E Jesus disse isso: quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. Então o poço só presta se ele der água. A minha espiritualidade e a sua espiritualidade só vai prestar se a espiritualidade atingir o outro. A minha vida e a sua vida só tem nexo na Terra se ela produzir vida em alguém. Então, nós nascemos para que as pessoas vivam. Nós somos, assim, multiplicadores. É que as empresas querem multiplicar a graça de Deus. Agora, se a pessoa vive nesse individualismo, nunca ela está preparada para perdoar. Ela está sempre preparada a ser príncipe. Ela está sempre preparada para ser princesa. Sempre a receber, e aí, quando né? tem dificuldade, não tem. Eu vejo uma passagem, Jesus, na verdade, ele veio nessa terra para nos ensinar a ser servos, né? E ele colocou a vida dele como exemplo para que a gente pudesse pegar como parâmetro e viver essa vida, óbvio, né? Ele está num nível elevadíssimo para que a gente chegue próximo, mas ele colocou uma meta, um objetivo que a gente tem que chegar a régua, né? A gente tem que chegar o mais perto possível do que ele nos ensinou. Uma passagem que eu vejo, o que você está falando aí me veio à cabeça aqui agora, quando ele vai, o lava-pés, né? Ele senta com seus discípulos, ele chega primeiro, ele está ali com o pé sujo, e no dia não tinha um servo para lavar os pés, estava só ele e os discípulos, e aí está com o pé sujo. Todos os discípulos chegam e se assentam na mesa. Ninguém vai lavar o pé de Jesus. Não tinha servo para lavar o pé de Jesus. O que ele faz?
ele vai ensinar os discípulos a ser servo. Olha, é assim que se faz. E começa a lavar o pé de cada um. Né? Então, assim, eu vejo isso, exatamente o que você está falando, né? A gente deveria ser ensinado desde criança que nós temos, né? Assim como o exemplo de Jesus, nós temos que ser servos, né? Servir, eu até coloquei hoje isso, né? Aquilo que o Senhor nos deu como dom, e cada um de nós tem um dom que Ele deu a cada um de nós, utilizar isso para servir ao próximo, né? Então, se não for para servir, não serve para nada. Aquele que não serve para nada, não serve para servir. Entendeu? Se não for... então, a espiritualidade, para que eu quero Jesus? Para o meu individualismo? Para me falar que eu sou Shazam? Se a minha intelectualidade, minha espiritualidade não atingir o próximo, não serve para nada. Se a minha vida não atingir o próximo, não serve para nada. Porque daqui a pouco a gente vai embora, cruza os bracinhos, coloca no caixão, tampa e vai embora. Entendeu? Então a gente precisa, a gente vê aqui, nós viemos aqui, nós temos uma missão. Qual é a missão? Servir. Aonde? As pessoas estão em torno. Amém. Qual é a seriedade na oração que Jesus ensina no Pai Nosso? Qual é a seriedade do perdão incluído nessa oração? Ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se você não perdoa as ofensas, você também não vai receber o perdão de Deus, porque a mesma mão que abre para perdoar é a mesma mão que fecha. Já viu aquele negocinho que faz digestão, chama sonrisal? Tem pessoa que põe um sonrisal na mão, fecha a mão assim, e atravessa a represa todinha, e abre a mão, tá sequinho. Às vezes o coração da pessoa, ele tem esse poder de segurar as coisas. A pessoa se torna ácida. Se a gente não exercitar esse exercício de perdoar, quando a gente ficar mais cabelo branco e mais velho, a gente fica mais ácido. E aí cauteriza. É diferente de uma pessoa nova. O novo, ele aprende com conhecimento e sabedoria de Deus. O velho aprende com experiência. Então a experiência untada, a experiência regada com dor, ela se torna muito mais poderosa. Então, se a pessoa não exercitar, por isso que quantas vezes eu tenho que perdoar por dia? 70 vezes 7 é uma coisa astronômica, é Mateus 18, 21, 22. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? 7 é o número completo, né? Perfeito. Jesus respondeu, não. Eu te digo a você, não 7, mas até 70 vezes 7. Por que ele disse isso? E por dia, né, Porque essa conta por dia. Não tem fim. Não tem fim. Não, era por exemplo, por dia, então ele aumenta para 70 vezes. Por exemplo, se a pessoa te machuca de manhã, uma pessoa te agride de manhã, que nem o Silas falou, uma pessoa te agride, de tarde você está azedo ainda. Aí você nem não quer chegar perto da pessoa. Agora, como 70 vezes 7 num dia, é porque é imprescindível, é uma conta imprescindível de uma atitude imprescindível que a gente precisa exercitar. É um exercício isso. E aí vai muito, quando ele ensina também, a dar a outra face, né? Vai muito do que você está falando, né? A pessoa te agrediu no dia, o exercício do perdão, chegar no nível realmente de alguém te agredir, você dá outra face para a pessoa. O dar outra face, Humberto, é você chegar para a pessoa como se nada tinha acontecido. Você não chegar revidando. Você não chegar desqualificando. Você não Porque tem pessoas que dormem armado, né? Dorme, não, fica. Por isso que a Bíblia diz também, está escrito, irai-vos, mas não pequeis. Não colocar sobre o sol a vossa ira. Então, não é pecado você ficar irado. Não é pecado. É pecado você dormir com a ira no coração. O próprio Cristo, quando chega no templo, que vê a venda lá das pombas, dos animais dentro do templo, ele chega e ele não trata com carinho aqueles vendedores, né? Então, a gente precisa entender que é um exercício.
Não é fácil. Principalmente se envolver a pessoa diz assim, ó, mexeu comigo, tudo bem, mas mexeu com os meus meninos ou Mexeu com com a os minha meus bichos, família. os bichinhos, bichinho, entendeu? Aí a pessoa dói na carne. Se a pessoa não pensar, não pedir misericórdia para Deus, acaba fazendo besteira. É o demônio dos 5 minutos. É entregar a vida para Jesus e a portinha aberta, um quartinho lá com o leão dentro. Na hora que o demônio de 5 minutos abre a porta do leão, o leão vem e espanta todo mundo. Agora, Acontece. vamos falar um pouco sobre benefício, né? Quais são os tipos de benefício que a pessoa pode ter, ela pode receber na sua vida com o ato de perdoar? O que a gente pode trazer para o pessoal que está assistindo a live? A pessoa pensa, as pessoas pensam que só vai receber, ou só vai receber a misericórdia de Deus se for atrás da pessoa e pedir perdão. E se a pessoa morreu? E se a pessoa está enterrada? Você pode colocar no site de busca Valnice Milhomes. A Valnice Milhomes, ela é pregadora, tal, ela está ensinando. Ela disse nos seus livros que quando ela era pequena, quando ela tinha 6, 7 anos, ela era muito arteira. E aí ela fazia muita bagunça. E o pai dela pegou ela pelos pés, levou ela no poço de água, abriu a tampa do poço e disse assim, ó, eu vou jogar você lá dentro. Na hora que ela olhou o poço, aquela escuridão, ela viu um brilho de água lá embaixo, muito longe. Aquilo ficou dentro do coração dela. E o pai dela já tinha falecido. E quando ela escutava, ela já era pastora, quando ela escutava alguém chorar dentro da igreja, uma criança, aquilo acionava dentro dela Era o gatilho, desespero, né? um desespero que ela não conseguia. E um dia, pedindo para Deus misericórdia por aquilo, Deus mostrou para ela em sonho que tinha dito. E ela não orou na mesma hora. Orou para Deus, Deus, tem misericórdia de mim, eu perdoo o meu pai. Só que o pai dela já tinha morrido fazia muito tempo. Então, só dela falar com as palavras e sentir no coração, ela já se libertou daquilo. Então, o perdão, você não depende do outro para perdoar. Você não depende da pessoa. Por isso que o Romanos diz, se possível, viva em paz com todos. Se possível. A pessoa não quer, tudo bem, eu te perdoo. Então, eu perdoo, eu gosto da pessoa, mas não gosto das atitudes da pessoa. É isso. As pessoas julgam as pessoas pelas suas atitudes. E a verdade, Ricardo, que as pessoas que ferem, na grande maioria, nem sabe que feriram. Quem está guardando o rancor, quem está guardando a raiva, a ira dentro do coração, é a pessoa que foi ferida. Aquela pessoa que feriu, ela nem, na grande maioria das vezes, ela não sabe nem o que ela fez. Quem bate, esquece. Quem apanha, não. Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca mais esquece. Então, e o ferido só fere. Fica azedo. A pessoa fica azedo. Aí, para manter aquele azedume, as energias que eram equalizadas para o corpo são equalizadas para acionar essa violência. Pode ver, quando essa pessoa se torna violenta, ela se transforma. O rosto se transforma. A fisionomia se transforma. Da onde vem essa energia? Do organismo. Então é um desequilíbrio total do organismo. É um desequilíbrio total. Então quando a pessoa aceita Jesus, ele traz o shalom de Deus no organismo, na paz. E a pessoa vive com paz, com alegria. Vive liberto. E quem é liberto quer ver os outros libertos. Quem é preso quer ver os outros presos. Triste como eles. Esse é o problema do Evangelho. E aí tem duas coisas, né? Como o perdão ele está ligado diretamente à inteligência emocional, a falta dele, como você falou aí, vai atingir o físico. Então, muitas doenças hoje, né?
são provenientes da falta de perdão, e o emocional, que aí as pessoas dentro de casa, elas são, às vezes, elas ficam insuportáveis porque tem esse problema. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essa inteligência emocional que traz para o problema de saúde, né, da pessoa, que várias doenças são provenientes disso, da falta de perdão, e essa parte emocional que atinge toda a família, né? Então, tem um livro de Daniel Goldrin que chama-se, o título dele mesmo é Inteligência Emocional. É o primeiro livro que você lê quando vai fazer psicologia. Inteligência emocional é o seguinte, ó, eu estou pensando, isso vai ser bom para mim? Não, então eu não consigo. Mas Deus, o Espírito Santo, me ajuda. Então, inteligência emocional é você usar a sua inteligência, não a sua inteligência acima da emoção. Por exemplo, a minha emoção manda comprar um foguete para ir para a Lua, para mostrar para todo mundo que eu sou bom. Mas a minha inteligência da razão diz que eu não tenho condição, então eu não compro. Eu não vivo pela emoção, eu vivo pela razão. A razão diz, não dá. E a emoção diz, claro, meu amigo, você vai curtir. A razão diz, não faz isso que a gente vai se enroscar. E na emoção, não, vai assim, porque vai ser mó barato. Então, a inteligência emocional é você dizer, você vê isso na Bíblia. O Roboão, quando Salomão morre, o Roboão, ele foi pedir conselhos para os velhos. E os velhos falaram assim, Roboão, meu filho, o seu pai, ele machucou muito o povo. O seu pai era muito ruim. O seu pai tinha 1000 mulheres. O seu pai era burguês. O seu pai, para sustentar as mulheres, sabe o que ele fez? Ele fez aumentar o sacrifício. O seu pai fez uma casa gigante para ele. O seu pai judiou. Onde que ele pegou dinheiro? Do povo, Roboão. Não faz isso. Conselhos dos velhos. Razão. Conselho dos jovens. Que nada, Robinho! Pedala, meu! Manda bola! Seu pai teve 1000, você vai ter 2000. Faz você mais. vai ser o cara. Você é o cara, você é o cara. Você é o cara, Robinho. Eu vou chamar você intimamente Robuizinho. Robuizinho. Então, aí ele foi lá, falou isso pro povo. Meu pai bateu em vocês com chicote, mas eu vou bater com escorpião. O povo endoidou. Então, inteligência emocional é você pensar antes de fazer. Inteligência emocional é você controlar as suas emoções. Porque tem pessoas que a ansiedade, a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, elas são todas ligadas à falta de perdão. Falta de perdão, porque é uma raiz. A raiz de todo mal. O câncer é uma raiz. Ele resseca. A Bíblia diz, está escrito em Salmos, que o espírito abatido resseca até os ossos, osteosporose. Quando a pessoa fica triste por causa do perdão, ela resseca os ossos. Você já viu pessoas quebrar a perna de pé, ossos, parecendo queijo suíço, tudo cheio de buraquinho, osteosporose? Uma das raízes é doença emocional, e essa doença emocional ela está muito ligada com a falta de perdão. Então, o perdão é saúde, tanto física, como emocional, como espiritual, nas 3 áreas, corpo, alma e espírito. Acho que para a gente está já chegando no final da live, acho que você podia repetir essa frase que você acabou de... Para resumir, né, a questão do perdão. O que é o perdão? Essa última frase que você falou aí, para a gente deixar gravado. O perdão é a maior misericórdia que Deus deu para nós. Porque nós somos ruins. Nós somos individualistas. Todo mundo, eu, você e todo mundo que nos escuta, queremos ser chefe. Todo mundo quer ganhar bem. E tem pessoas que, para fazer isso, elas não se importam com o outro. Importa é o resultado. E nessa busca de resultado,
a pessoa esquece que existe o perdão. Então, o perdão é saúde emocional, o perdão é saúde biológica, o perdão é saúde com Deus. Você vai ter, a falta de perdão vai te prender biologicamente, você vai gastar muito dinheiro. Pode ser que você gaste toda a sua riqueza. Eu conheci uma pessoa que tem uma indústria, ele tinha mais de 500 funcionários. Ele acabou com toda a riqueza dele por causa de saúde. E uma dos problemas era que ele não conseguia se perdoar a si mesmo por ter ficado doente. Então, a falta de perdão, ela traz saúde, ela traz prejuízo emocional. Você fica infantil, você não fica uma mulher, você não fica um homem na presença de Deus. Você fica uma criança mimada, chorando, um príncipezinho e uma princesinha. Ela traz prejuízo espiritual. Então, por isso que Jesus, a maior obra de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa. Eles sabem o que fazem, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós também não sabemos o que fazemos. Se você não consegue perdoar, aí você pode ter certeza que Deus vai te ajudar e você vai ser liberta no nome de Jesus. O Alexandre colocou aqui, né, que o assunto ele é bem extenso na sua aplicação, na falta de perdão. Ele abrange várias áreas, realmente e que realmente existe uma ação, né? Jesus nos ensina que tem que partir de nós o querer perdoar, né? E pedir ajuda quando isso não for possível, quando a gente não consegue fazer isso sozinho, que a gente possa pedir a ajuda do Pai para que Ele possa nos ajudar. Como você falou, deu o exemplo de você mesmo, né? 2 anos orando ao Pai para poder começar o processo de perdão, né? Então, não é um assunto simples, não é passe de mágica, mas deve haver um início, um ponto de partida. O ponto de partida deve ser dentro de nós. Nosso coração é o processo. Tem que querer, né? O início do processo tem que partir de nós. Então, é o querer, não é o merecer, né? A pessoa não precisa merecer. A gente tem que entender dentro da palavra que é uma obrigação nossa e a gente dá o pontapé inicial. Isso. É isso. Beleza. Obrigado. Vamos lá. Vou agradecer o pessoal que participou, que esteve até agora com a gente aí, o pessoal que entrou também, que participou dessa live. Essa live vai ficar gravada lá no IGTV. Compartilhem com aquelas pessoas que vocês acharem que precisam, né, ouvir sobre esse assunto. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos, gostaria de agradecer ao professor Ricardo pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente. Obrigado, Ricardo. Você, Humberto. Obrigado, Humberto. Vamos encerrar, Ricardo. Queria que você orasse pelas pessoas que precisam, né, sentir esse desejo de perdoar e que você pudesse orar pela nossa nação. Você que está escutando essa live, você tem falta de perdão. Você não consegue, mas você sabe que precisa. Então, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado, meu Deus, pelo dom da vida, Pai. Tu sabes que tem coisa que nós não conseguimos. E uma delas é perdoar, Pai. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Nos ajude a viver uma vida livre, Senhor. Abençoa essa nação, Pai. Porque estamos passando por um caos. Pessoas estão morrendo, meu Deus. E aí as pessoas morrem sozinhas, são enterradas sozinhas. Não tem nem um tempo de choro, não tem um tempo de maturação da morte, Pai. E aí as pessoas ficam se culpando, Senhor, por causa que não fez aquilo que devia ter feito. E a realidade é que a gente sempre vai se cobrar disso, Pai. Quando o ente querido morre, a gente se cobra por não ter feito mais. É falta de perdão, Pai. Nos ajude nesta grande matéria que nós aprendemos contigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Um grande abraço. Fiquem Obrigado com a Deus, todos. fiquem na paz de Cristo. Falou, tchau. Tchau, tchau.